Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos a falar com o deputado federal Sandro Alex. Nesse bloco, o deputado vai falar para você, telespectador da TV Vila Velha, um pouco de como andam as discussões, as acirradas discussões na Comissão Especial da Reforma Política da Câmara Federal, né, Sandro? O PPS ele definiu algumas ações que vão nortear aí e que dizem respeito ao pensamento do partido em relação a essa reforma política. Como tem se tratado desse assunto na Câmara? Olha, eu faço parte da comissão da Câmara dos Deputados. O nosso sistema no Brasil é bicameral. Eu até achava mais coerente que nós tivéssemos uma comissão mista da reforma política, onde deputados e senadores discutissem e votassem uma proposta única. Infelizmente não pudemos fazer isso. O sistema é bicameral, tem uma comissão na Câmara e tem uma comissão no Senado. O Senado, ele tem apreciado os temas com mais rapidez, porém, ele não tem discutido a matéria. Na minha opinião, eles têm aprovado, eles vão discutir depois de aprovado. Ou seja, a polêmica vai ficar para depois. É o que eu sinto no Senado, com todo respeito. A Câmara dos Deputados não está fazendo essa corrida contra o tempo. Nós temos 180 dias, essa discussão de reforma política não vem de hoje. Ela já está há mais de 10 anos lá na Câmara e não se consegue aprovar. Então não vai ser agora, com a correria do tempo, que vai ser feito isso. O que é que a Câmara está fazendo? Eu até fiz esse pedido na primeira audiência que tivemos. Deve-se ter uma discussão ampla sobre o tema. Audiências públicas, sociedade civil organizada, representantes, partidos, ex-políticos, para que nós possamos discutir os temas, levar a conhecimento da população que ainda não conhece sobre esta reforma que está sendo discutida, para que daí possamos votar depois de um amplo debate. Então a Câmara fez o caminho inverso do Senado. E nessa tratativa, né, desses temas, questões como o voto distrital, né, o financiamento público de campanha, que muito se fala, mas as pessoas têm pouca informação até do que pode vir a representar um financiamento com dinheiro público, né, das campanhas eleitorais, e outras questões que envolvem o tema, Sandro, como o que já foi discutido pontualmente a respeito disso? Olha, na Câmara nós estamos discutindo primeiramente o sistema eleitoral. Qual vai ser o sistema a ser adotado? Existem alguns sistemas apresentados, defendidos por alguns partidos ou por alguns políticos. O distritão. O distritão seria um sistema onde os mais votados na proporcional que fazem a composição da Câmara estadual, federal ou municipal. O sistema de lista fechada, que é por sinal o que o Senado avô. Lista fechada, os partidos, eles determinam os candidatos em uma lista pré-determinada, onde o eleitor vota no partido e o partido indica quais serão os candidatos e a ordem que eles serão colocados. Na minha opinião, o Senado votou pela lista fechada porque atualmente nós já temos esse sistema no Senado. Por incrível que pareça, o Senado é uma lista fechada. Você vota no senador e os dois suplentes vêm sem que o eleitor possa alterá-los, não é? Então eles votaram o umbigo deles. Mas temos também o sistema distrital misto, que seria um sistema mais coerente, que eu defendo, onde você divide os distritos, metade dos representantes são eleitos pelos distritos, o mais votado do distrito, e metade, aí sim, por uma lista partidária. Aí nós vamos avançar em uma política partidária, onde o eleitor pode definir qual é o partido que mais lhe agrada, o partido que tem as ideologias mais próximas a dele, e ele vota no seu representante do distrito. Esse é o sistema que eu defendo, o distrital misto, que é o sistema onde o PPS defende. O PPS também defende financiamento público de campanha. Neste item, o partido me liberou, porque eu ainda sou contra o financiamento público de campanha. E por que ainda? Eu sei que nós temos a presença de Caixa 2, dinheiro do narcotráfico, dinheiro de grandes empreiteiras,
subsidiando muitas vezes os deputados e corrompendo todo o sistema, toda a política. Mas ainda não se chegou em uma resposta, e eu faço esse questionamento toda semana: de onde virá o dinheiro para o financiamento público de campanha? Bem, são assuntos aí realmente relevantes e polêmicos. Os partidos vão ter que chegar a um entendimento para levar essa matéria à votação, né? Sendo você na comissão especial, pode opinar, pode representar a região aqui dos Campos Gerais a respeito desse assunto. Mas agora eu gostaria que você falasse também, deputado, sobre os seus projetos, né? Sobre as suas perspectivas aí em relação aos Campos Gerais, né? A gente tem acompanhado, até tem colocado nas páginas do Jornal da Manhã, o seu dia a dia em Brasília, já em relação à questão da duplicação do viaduto da Santa Paula, né? Certo. Uma verba ali que estava prevista no orçamento, acabou não sendo liberada do ex-deputado Afonso Camargo, né? Questões também como a superintendência da Caixa Econômica aqui em Ponta Grossa, a instalação. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desses assuntos. Até para finalizar a reforma política, essa semana foi aprovado o requerimento, eu convidei o ex-presidente Fernando Henrique e o ex-presidente Lula. Eu acho que vai ser o ponto alto da Comissão da Reforma Política, porque nós vamos ver quais serão os pontos divergentes e os pontos convergentes entre duas pessoas que governaram o país nos últimos 16 anos. Eu tenho me desdobrado para que a cidade de Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais tenha voz e tenha vez no Congresso Nacional. Há muitos anos, a palavra Ponta Grossa não era falada lá em Brasília. Mas, enfim, nós estamos aí pleiteando a superintendência da Caixa Econômica Federal, isso vai acontecer. Houve uma mudança na direção nacional da Caixa e isso vai atrasar um pouco o cronograma da instalação aqui da superintendência, de acordo com o que eu conversei na semana passada com o deputado André Vargas, a senadora Gleisi e também o ex-prefeito de Londrina, que é da Caixa Econômica e é do PT, e Nedson, né? Miguelete. E ele me disse que isso vai acontecer, mas nós vamos aguardar um pouco mais porque a diretoria foi mudada em Brasília. Isso é uma necessidade, mas vai ser uma realidade dentro de poucos meses aqui para Ponta Grossa. Com relação a emendas que haviam sido empenhadas, como é o caso da emenda do viaduto de Santa Paula, o que aconteceu? A presidente Dilma, ela deixou muito claro que ela não iria renovar um decreto do presidente Lula que se encerra no dia 30 de abril. Ou seja, os restos a pagar dos anos até 2009 seriam cancelados. Ou seja, aquelas emendas empenhadas e que não foram realizadas não seriam todas canceladas. Nós tivemos uma audiência com o ministro de Relações Institucionais e levamos esse problema, porque não é só Ponta Grossa. O Brasil todo está com restos a pagar, de deputados que empenharam emendas, inclusive de obras realizadas e de compras feitas e licitadas. E mesmo assim o governo ainda não pôde pagar. Então imagine de obras que ainda não foram licitadas, né? A senadora Gleisi, ela estava muito preocupada com aquelas que já tinham sido licitadas, pagas, compras feitas, e nós estávamos preocupados com o andamento aqui do viaduto. Eu fiz uma solicitação à Caixa Econômica dos documentos que a Prefeitura precisava encaminhar, liguei ao prefeito, ele fez um encaminhamento rápido, eram documentos que estavam ainda, não tinham sido levados à Caixa, estavam pendentes, segundo o documento da Caixa, e eu fiz isso como um representante de Ponta Grossa. Essa emenda não é minha, eu deixei claro isso a todos. Isso é um trabalho do ex-deputado, mas eu tenho a obrigação, como representante federal, do que se passa em Brasília, eu não posso me omitir. Eu não posso fazer a cidade perder sem que eu defenda essa região. Assim como fiz através de uma reportagem feita pelo jornal da ferrovia que vai até o porto e que está sendo desviada de Ponta Grossa. Eu fiz um encaminhamento essa semana, com base na reportagem do jornal, de que não podemos perder e que Ponta Grossa sempre foi um centro ferroviário muito importante do país.
Eu não quero que a minha região se envergonhe de ter um representante que não atenda, que não assista e que não defenda a região em qualquer ponto importante. Então, lá estarei sempre que convocado, eu vou defender essa região. E sobre esses assuntos, né, esses projetos e obras que você tem pleiteado em Brasília, tem um encontro agora na segunda-feira com o Conselho de Entidades, né, na Associação Comercial aqui de Ponta Grossa, onde também você vai participar, né, deputado, para falar aí a respeito do seu início de mandato, né, e também de como estão uma oportunidade para pontuar as entidades, né, representativas aí da nossa sociedade, como está esse trâmite em Brasília. Me parece que este evento foi agora cancelado devido a uma reunião de urgência do Democrata, onde 2 deputados que estariam presentes não poderiam estar presentes devido a uma reunião de urgência feita ao partido. Eu estou à disposição, eu continuo à disposição, posso ir lá tranquilamente, até porque nós temos a discussão, Fórum Trabalhista também já é uma reivindicação desde o ano passado, eu não pude colocar no orçamento do ano passado, nós aumentamos a emenda da Santa Casa, mas não conseguimos incluir o Fórum Trabalhista. E existe uma garantia que ele estará lá no orçamento da bancada deste ano. E digo uma coisa, Eduardo, se existe hoje a discussão de uma emenda de bancada para a nossa região, é porque esta região conquistou legitimamente um mandato em Brasília. Porque as emendas de bancada são dadas a representantes que estão lá defendendo as suas regiões. É uma prerrogativa do deputado poder fazer essa solicitação. Você vem de 2 votações expressivas, né? E conseguiu aí a credibilidade junto ao eleitor, Ponta Grossa e região. Talvez essa busca por Ponta Grossa e região ter um representante em Brasília, né? Que há tempos não tinha um legitimamente aqui da região, pode até dificultar um pouco uma candidatura a prefeito, né? É verdade. Como você bem falou, né? Afinal de contas, é um mandato que a região estava atrás há muito tempo, pode de repente vir a inviabilizar mesmo você tendo um potencial para disputar. Quem sabe aí o seu irmão, o deputado Marcelo Rangel, que está no 2º mandato na Assembleia, seria e também tem votações expressivas aí no currículo, né? Poderia ser uma alternativa para o grupo, né, do PPS apresentar um bom nome para a população? Ele é um nome de expressão, deputado estadual mais votado aqui em Ponta Grossa, entre os 10 mais votados do estado do Paraná, tem desempenhado também um papel fundamental, um deputado muito atuante na Assembleia Legislativa, e o grupo sabe que vai ter o meu apoio. Eu tenho boas lembranças da minha campanha de prefeito, não nego aos senhores aqui. Eu fiz uma campanha muito bonita e eu tinha um propósito de governar a cidade de Ponta Grossa, porque eu acredito no potencial dessa cidade. E não tenho dúvidas que se eu participasse de uma eleição, eu teria uma grande chance de ocupar essa cadeira. Deus quis que eu estivesse em Brasília. Então, lá estarei defendendo também como um prefeito, lá o embaixador, quem sabe, da cidade. Mas eu vou apoiar uma pessoa que eu deposite total confiança e que ela vai contar comigo durante o mandato que ela estiver na prefeitura. Bom, deputado, com essas suas considerações, né, eu quero agradecer a sua presença aqui no doc.com, deixar as portas abertas, quando tiver também outros assuntos aí, numa oportunidade posterior, para retornar aqui e conversar com a gente, com o telespectador da TV Vila Velha. Muito obrigado a você, Ismael, Eduardo, a todos que nos assistem, muito obrigado. Agradeço a TV Vila Velha e estou sempre à disposição. Através do nosso gabinete, acessem o site, Portal Transparência está à disposição, meu trabalho está todo lá e eu agradeço vocês pela oportunidade aqui. Ok. E daqui a pouco, depois de um breve intervalo, você confere a agenda cultural de Ponta Grossa. Não perca também o documentário Em Busca de um Espaço, realizado pelas jornalistas Michele Cristina Gomes e Muriel Krigzak. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com.